Meus irmãos, nesses textos que nós ouvimos a proclamação hoje, que falam de vocação, de chamado, quando nós lemos esses textos, ouvimos a sua proclamação, nós ficamos impressionados. Como o chamado de Deus foi direto para essas pessoas. Muitas vezes nós ficamos assim, meditando, será que Deus tem alguma coisa? Será que Deus tem algum chamado para mim? Será que eu também posso fazer alguma coisa na obra de Deus? Então a pergunta que eu quero fazer, para a gente meditar, para que nós meditemos essa manhã, será que ainda hoje Deus chama pessoas para colaborarem com Ele, para colaborarem na sua obra? Então nós estamos na beira do lago, meditando, nós estamos na beira do lago de Genezaré, recordando a mensagem, com Cristo. Cristo está ali, lago de Genezaré, mar da Galileia, litoral de Cafarnaum, é a mesma coisa. Jesus Cristo está ali, imagine Ele agora, na praia, ensinando a palavra de Deus. E as pessoas começaram a ouvir e comprimi-lo. Ele está na beira da praia, está na beira da água aqui, e as pessoas vêm e começam a se comprimir. Muita gente, a multidão vem e começa a pressioná-lo. E ele está na beira da água. E as pessoas se espremiam ali para ouvir o que ele estava falando. Você já ouviu essa cena? Quando está alguém querendo ouvir o outro e aí as pessoas começam a se apertar e fica aquele um pouco sufocante ali. Ali estava aquela situação, estava acontecendo. Mas por que as pessoas estavam ali? Vamos voltar um pouquinho. No sábado, Cristo havia entrado na sinagoga e foi-lhe dada a oportunidade para trazer uma palavra, e ele começou a meditar a respeito daquela palavra, sobre aquela palavra. E Lucas diz que ele pregava com uma autoridade tão grande que as pessoas começaram a ficar maravilhadas. Falaram, esse homem, ele prega de uma forma diferente. Ele prega como quem tem autoridade, algo sobrenatural, algo que não é humano. Após a sua mensagem, um demônio se manifesta ali dentro da sinagoga, se apossa de um homem, e Cristo repreende aquele espírito maligno, aquele demônio, demonstrando que o reino de Deus estava chegando, que a luz estava chegando e as trevas tinham que sair. Quando Cristo chega, as trevas têm que sair. Então ele começa ali a implantação do reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Então o reino da morte, o reino do mal, o reino da prisão, daquilo que oprime, daquilo que tira a vida, tem que sair. As pessoas ficaram espantadas, maravilhadas com aquela cena. Então, voltemos à praia. Jesus está ali, comprimido, as pessoas se comprimem. Quando Jesus olha, ele observa 2 barcos ali ancorados, próximo onde ele estava. E ele vai então até um dos pescadores. Os pescadores estavam, após uma longa noite de pescaria, retornaram para a praia e agora estavam reparando as redes. Essa é a tarefa do pescador de manhã. Quando ele acaba as suas pescarias, entrega o peixe. Quem já morou numa cidade do litoral é assim. Eles saem de madrugada, fazem a pescaria em alto mar, de manhãzinha cedo ele volta, deixa ali onde é vendido e depois vai reparar as redes. E eles estão limpando, reparando para que pudessem fazer a próxima pescaria, na noite seguinte. Então os barcos estão ali. E Cristo, ele observando a geografia ali, a situação, ele aproveita algo que estava próximo dele ali para que ele pudesse fazer um bom uso. Então ele chega para Simão Pedro, e pede para ele, olha, eu poderia subir ao barco para que eu pudesse ensinar aqui a multidão?
que eles estão muito comprimidos e essa situação aqui não está muito boa. Então Simão Pedro, vamos falar de Pedro agora, vamos voltar novamente. Quem é Simão Pedro? Foi o mesmo homem que Jesus Cristo havia pregado na sinagoga, expulsado o demônio, e depois Pedro o convidou para a sua casa. Então ele entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava de cama com febre. Jesus tocou naquela mulher e a mulher foi curada. O mesmo Simão estava na beira da praia, era aquele pescador ali. E Jesus perguntou para ele, olha, eu posso subir no seu barco para ensinar? Pedro recordou de tudo que aconteceu, das palavras lá na sinagoga, do demônio que foi expulso, da sua sogra que foi curada. Ele lembrou de tudo e estava cansado. Imagina, irmão, você trabalhar a noite toda. Quem já trabalhou a noite toda? No mar, e ele estava no mar pescando. A gente sabe que trabalhar a noite toda não é fácil. Ele estava cansado, mas ele falou para esse homem aí, eu vou abrir uma exceção. E ele falou, não, pode subir ao barco. E foi isso que Cristo fez. Cristo sobe no barco e ele ali assenta-se no barco e a multidão está ali na frente dele. Eu quero agora nesse momento relembrar, trazer uma perspectiva, porque nós estamos falando de vocação, uma perspectiva que também não é nova. O cristianismo, a literatura cristã sempre fez essa comparação. Na Bíblia nós temos a igreja de Cristo comparada ao corpo humano, não é assim? Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Isto é uma comparação que Paulo faz. Nós também temos a comparação de que Cristo é a pedra, nós somos pedras vivas para a construção de um edifício. Então a igreja é comparada a um edifício fundamentado em Jesus Cristo. São comparações bíblicas. Mas na literatura cristã nós temos uma outra comparação. Existem muitas comparações, mas nós temos outra, que é a igreja como um barco. A igreja como um navio. E isso é antigo, não é novo não. Santo Ambrósio já falava disso. Inclusive, certa vez ele disse que a igreja era como um navio que navega neste mundo ao sopro do Espírito Santo. Isso em 340, ele nasceu em 340, por volta dessa época aí, ele já refletia a respeito da igreja como um barco que navega até a cidade celestial e ali passa por todas aquelas intempéries, mas Cristo está no barco com aquelas pessoas. Então vamos ver este barco como a igreja de Cristo. Então Cristo ele sobe no barco, se assenta e a multidão está ali e de dentro do barco ele fala às pessoas. Ele dirige a sua palavra ao mundo, ensina. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a igreja é o lugar privilegiado onde Deus fala às pessoas. Assim como naquele barco ele falou, dirigiu-se, a igreja também é o barco onde Cristo está e a partir dela ele fala às pessoas. É um lugar privilegiado. Nós temos o costume, ótimo costume, de fazermos as leituras do Velho Testamento. É proclamada a leitura ali do Primeiro Testamento, as cartas no Segundo Testamento, o Evangelho, não é assim? Então, esta proclamação da palavra não se encontra em nenhum outro lugar, somente na igreja. Este anúncio da palavra de Deus, e depois também a meditação, e depois nós falamos daquilo que acontece, depois nós falamos daquilo que nós cremos. Então nós temos muitas instituições, e aonde essas instituições seculares têm esse costume, foi porque aprenderam dentro da igreja. Existem instituições em que existe ali alguém que, não, gostaria de refletir sobre um verso, refletir sobre... Porque ele já tem esse costume de dentro da igreja, de refletir sobre a palavra de Deus. Então nós temos também, isso vem desde lá dos judeus, com o Velho Testamento, e os cristãos adotaram esta forma de ser da sinagoga, falando não só os profetas, não só os livros históricos, mas também as palavras de Jesus, o Evangelho, as cartas. Então, isto é muito importante. Aqui é o lugar privilegiado, onde Deus fala ao seu povo.
Muitas vezes, somente com a proclamação, somente com o anúncio da palavra, o Espírito Santo fala aos nossos corações, nos ensina, nos instrui, nos mostra aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Então eu gostaria de destacar isso. Cristo está dentro, anunciando as pessoas, proclamando as pessoas. E assim nós fazemos aqui. E será que a igreja tem sido realmente o espaço onde a voz de Cristo pode ecoar para todas as vidas? Será que quando, ouvindo esta proclamação aqui hoje da palavra de Deus, em situações lá fora, nós nos lembraremos do que foi ensinado aqui? Nós nos lembraremos das palavras de Jesus Cristo? Então nós temos não só a proclamação, mas nós temos a meditação também da palavra. E essa meditação tem que ser cristocêntrica, baseada naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo falou. Então o que dizemos às pessoas, nós que estamos no barco com Cristo, o que falamos a elas? Existem muitas vozes, existem muitos ensinamentos, existem muitas ideologias, existem muitas filosofias, mas aqueles que aprenderam aos pés do Senhor, aqueles que ouviram a palavra de Deus, também têm algo a dizer. Também têm algo a dizer. Não é porque o mundo é secular, ou o Brasil é secular, que nós somos secularizados. Não, nós somos cristãos dentro de uma sociedade. Então, nós também portamos a palavra de Deus. Você é portador da palavra de Deus para que ela seja anunciada. Pode ser que ninguém escute, pode ser que ninguém queira ouvir, pode ser que alguém te chame de ignorante. Não, cale a sua boca. Não, você tem a palavra de Deus e a palavra de Deus era para ser ouvida, porque os homens necessitam ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja é esse lugar privilegiado, aonde o povo, aonde as pessoas falam, onde Deus fala às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo então Jesus acabado de falar, ele estava no barco, fala às pessoas, e então o seu discurso termina. Jesus Cristo então continua no barco. Ele continua ali com Pedro. E de mestre, ele passa a pescador. Ele fala para Pedro: Pedro, agora vamos afastar o barco da praia e vamos a águas mais profundas. Vamos a lugares mais profundos para que nós possamos pescar. E Pedro faz então uma objeção lógica, bem racional. Ele fala: mestre, olha, nós passamos toda a noite lançando redes, tentando pescar. Nós passamos toda a noite trabalhando e não apanhamos nada. Então era algo racional, a experiência dele. Ele sabia onde pescar, sabia onde lançar a rede, e falou: olha, nós estamos cansados aqui, tentamos a noite toda e nada nós apanhamos. Porém, como Cristo sabia que aquele homem era um homem diferente, era como um profeta, como alguém que tinha algo de sobrenatural dentro de si, então o Pedro fala: olha, apesar de tudo isso, de toda a noite eu ter trabalhado e nada eu ter apanhado, eu creio na sua palavra e nós vamos então a águas mais profundas e vamos lançar a rede. E foi assim que eles fizeram. Jesus estava dentro do barco. Então eles lançam a rede aonde Cristo havia determinado, e quando puxam, a rede vem cheia, abarrotada, repleta de peixes, a ponto dela quase se romper. E o barco quase afundado, o peso que aquilo estava fazendo. Então Pedro teve que fazer um sinal, pedir ajuda para outras pessoas, para o barco de João, de Tiago, que estava ali mais próximo. Então eles vieram e auxiliaram e dividiram ali aquela carga, aquela pesca, né, extraordinária. Então a confiança na palavra do Senhor foi algo que foi recompensado pela quantidade de peixes que foram apanhados. Irmãos, a segunda coisa que eu quero destacar: a igreja
assim como no barco, e assim também a igreja, precisa seguir as orientações de Jesus Cristo. Precisamos seguir as orientações de Jesus Cristo. Os nossos projetos, os nossos planos, nós temos experiência, habilidade na nossa área de atuação, e eu digo isso especialmente dentro da igreja, mas também pode ser usado fora da igreja, na sua atividade, nas suas ações. Nós precisamos dar ouvido às orientações de Jesus Cristo, mesmo que sejam orientações que não são racionais para nós. Parece algo ilógico. Eu já fiz isso, ou já fiz aquilo, ou já tentei assim, ou já tentei de outra forma, e não deu certo, e aí vem aquele desânimo. Mas a orientação de Deus, sobre a orientação de Deus vem na palavra. A orientação de Deus vem através da homilia, a orientação de Deus vem através da meditação que você faz nas Escrituras Sagradas dentro da sua casa, vem através de uma resposta, de um momento de oração, mas prioritariamente na leitura da palavra. Mas Deus pode falar com você de diversas formas, usando outras pessoas. Nós temos que estar atentos. Então nós temos que confiar na palavra e nas orientações de Jesus Cristo. Então quando nós nos reunimos para planejar ações, quando nós pensamos, estamos no início do ano, né? Pensar agora o que eu vou fazer daqui a um mês, o que eu tenho preparado para o meio do ano, para o final do ano. Nós temos nossa experiência, nós temos as nossas técnicas de gestão, nós temos as nossas técnicas de administração, nós temos a experiência dos pais, né? Nós temos tudo isso. Mas será que nós temos confiado em Jesus Cristo e em sua palavra? Será que nós temos dado ouvido à palavra de Deus? Aquilo que Deus tem orientado? Essas técnicas podem e nos ajudam. Essas técnicas de gestão, administração, experiência própria, elas nos ajudam sem dúvida, sem dúvida. Essa sabedoria humana nos ajuda, sem dúvida. Mas, para coisas extraordinárias, para coisas sobrenaturais, somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Quando chega o seu limite, o meu limite humano, para que eu possa alcançar aquilo que eu não tenho condições, somente a palavra de Deus. Somente a orientação de Deus pode me ajudar. E nós somos tão limitados, irmãos, somos tão fracos. Então, diante das frustrações, passemos a seguir as orientações de Deus. A igreja precisa seguir as orientações de Deus, amém? Então, vendo, naquele momento, o barco está cheio, eles puxam a rede, o barco fica repleto de peixes, os dois barcos ficam repletos de peixes. Qual é a reação de Pedro? Qual é a reação de Pedro? Ele vendo aquele episódio como algo sobrenatural, Pedro cai aos pés de Jesus Cristo e diz: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Essa frase me lembra a nossa oração quando a gente vai pedir perdão, como a gente fala no início, né? Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E é interessante que Pedro fala isso, e Isaías também fala. Quando ele vê a glória de Deus, o que ele fala? Senhor, eu sou um homem com lábios impuros. Eu vou ser consumido aqui, eu estou na presença do Rei dos Reis. Então, por isso que a gente sempre entra com humildade na presença de Deus. E Pedro fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não é que Pedro queria que ele se afastasse, mas ele se sentiu pecador, ele se sentiu indigno diante de Deus, né? Diante de Jesus Cristo. Ele não entendia que Jesus era Deus ainda. Essa revelação foi ao longo do tempo, mas ali, para Pedro, ele era um profeta, ele era um homem enviado por Deus. Havia algo de sobrenatural naquele homem, então ele se sentiu indigno. E se ajoelha e joga aos pés dele: Senhor. E Lucas, é interessante que Lucas usa a palavra Kyrios, né? Essa palavra que bota na boca de Pedro: Senhor, afasta-te de mim. Esse Senhor é Kyrios, que significa o Deus, Jesus Cristo ressuscitado já. O Cristo ressuscitado, o Senhor da história, aquele que governa o mundo, aquele que governa a nossa vida, aquele é o centro da história. Então, para Pedro, naquele momento, quando ele vê aquele algo sobrenatural, ele vê a sua limitação, aí ele vê a sua indignidade e vê algo sobrenatural, extraordinário, Jesus se torna o centro para ele.
Ele se ajoelha e fala: Senhor. É aí a terceira coisa que eu quero destacar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida. Será que para nós Jesus Cristo é o Senhor? Será que existem outros senhores na nossa vida? Será que nós estamos dividindo? Ele comanda até aqui, mas dali para lá sou eu que comando? Ou é ele, ou são eles, ou é esse entendimento que comanda? Jesus, só até aqui. Será que ele é o Senhor na nossa vida? O Senhor que preside a nossa história e a nossa vida? Que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, aquele que governa nossas vidas. Que Ele esteja sentado no trono, em todo o coração, como diz, em todo o coração existe um trono e uma cruz. Cristo deve estar sentado no trono e o meu eu, deve estar crucificado. Muitas vezes é o contrário que acontece. Cristo está crucificado e eu estou no trono. Ou alguém está no trono. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida. Então, entendendo que estavam diante de alguém enviado por Deus, Pedro se ajoelha, declara que Cristo é o Senhor, e a igreja também precisa declarar que Cristo é o Senhor na nossa vida. Então, Jesus Cristo, olhando para Pedro, acalma ele: calma, não estou aqui para te destruir, não estou aqui para acabar com você pela minha santidade, pela minha pureza, não. Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Quarta e última coisa, todos nós somos chamados a sermos pescadores de pessoas. Assim como a igreja é chamada, aquele que estava no barco foi chamado pelo Senhor, nós também da igreja, hoje atual, da nossa época, somos chamados a sermos pescadores de homens. Amém? Jesus Cristo, até aquele momento, quando nós vemos a narrativa de Lucas, Jesus estava só. Ele pregava sozinho, fazia aquilo, implantava o reino, aquilo que era necessário, aquilo que o Pai havia lhe mandado, sozinho. Mas a partir daquele momento, ele queria colaboradores. Ele queria ajuda. Esse texto, irmão, que nós lemos aqui, ele não foi escrito somente, eu vou contar somente o que Cristo fez. Não, ele tem um propósito. Lucas colocou ele aqui, ele é um texto para nos ensinar, para ensinar a igreja primitiva. Ele é um texto catequético. Ele quer nos ensinar que a igreja é vocacionada, é chamada por Deus para pescar homens para o reino de Deus. Interessante isso. Então, até agora ele estava só, mas agora ele queria colaboradores. Ele não precisava de colaboradores, mas ele queria. A partir deste momento, ele poderia operar a salvação de Deus sozinho, mas ele quis, eu quero precisar de pessoas me ajudando. Então, aquela experiência, imagine você no seu trabalho e algo extraordinário acontece com você. Isso vai ficar marcado por toda a tua vida. E foi isso que Cristo fez. Quando ele fez dentro do barco aquela pesca maravilhosa, aquilo ficou marcado na mente daqueles homens. Dali em diante, o trabalho seria como aquela pesca. A partir da palavra de Deus, seguindo a orientação de Deus, sendo Jesus o Senhor e pescando vidas para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entendermos essa expressão, pescadores de homens, por que Cristo falou pescadores de homens? Claro que ele fez uma comparação bastante clara, né, entre lançar a rede e puxá-la para pescar peixes, e também lançar a rede e puxar para pescar vidas. É interessante entender que o judeu, ele entendia o mar como algo caótico, muitas vezes. Na terra,
Você anda, trabalha e segue, tem uma ordem. Às vezes acontece na terra também intempéries, mas o judeu via o mar como algo muito sem controle, né? O mar estava calmo e de repente vinha aquela tempestade. Então, para o judeu da época, o mar era algo muito perigoso, lugar de monstros marinhos, um lugar de mistério, um lugar misterioso que ele não conhecia muito bem. O mar da Galileia, na verdade, era um lago. O judeu ele não tinha ainda aquela tecnologia para se lançar aos mares, como outros povos tinham. Outros povos viam o mar de uma forma diferente. O judeu não via o mar como algo perigoso. Então, lugar de monstros marinhos, lugar de espíritos demoníacos, era um lugar de morte. Então, pescar homens, quando Jesus também fala de pescar homens, ele está fazendo uma comparação entre um lugar onde as pessoas estavam ali em perigo de vida e teriam que ser resgatadas para o reino de Deus. Um lugar de morte, um lugar mau, perigoso, caótico, que precisava ser trazido para a presença de Deus. Pescar homens é salvar as vidas e curar as feridas. Era isso que Cristo estava falando. Então nós estamos falando sobre vocação, e vocação é isso, é de vocare, é chamar, é um chamamento. Chamar não é uma tendência, não, eu tenho uma inclinação para fazer isso. Eu tenho uma inclinação para habilidades práticas, eu tenho uma inclinação. Isso é uma ocupação, isso é algo profissional que você faz para ter o seu sustento. A vocação é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus. A vocação é um chamado de Deus a você, para que você... E a vocação não é algo, muitas vezes, que você quer fazer. É você deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. O último verso diz que eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Então a vocação é esse chamado a servir a Deus. É essa vocação a entregar tudo para servir a Deus, para fazer aquilo que Ele tem para você fazer. É através da sua vocação também que Deus te salva. É através da sua vocação também que Deus salva almas. Isso é vocação, e esse é o chamado, e todos somos chamados a ser pescadores de vidas. João, no capítulo 20, verso 21, diz assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, quando Lucas escreve isso aqui, ele está dizendo, ele chamou homens, e esses homens um dia findarão a sua jornada, findarão o seu propósito, e ele chamará outros homens, e outras mulheres, e outras pessoas, para que sejam pescadores e pescadoras de vidas, para salvar vidas. Diretamente falando, de forma objetiva, você foi chamado para salvar almas, você foi chamado para curar as vidas. Será que nós temos consciência dessa missão? A mesma missão que foi de Jesus Cristo, e foi dos apóstolos, e foi da igreja primitiva, é a nossa missão hoje, neste século presente. E aí eu pergunto, será que os homens e mulheres que nós cruzamos aí na vida, no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta-feira, será que essas pessoas descobrem em nós palavras de vida, gestos de vida nova? Será que nós estamos oferecendo a elas vida, salvação? Ou nós estamos assim, quietinhos demais, acanhados, com medo? Nossa, o que será que essa pessoa vai pensar de mim? O que será? Isso é muito perigoso. Será que nós estamos muito acanhados? Você foi chamado para ser pescadora. Você foi chamado para ser pescador. É o maior bem que você pode fazer à pessoa, irmãos. Eu preciso de ajuda nessa área secular. Ajude. Mas eu quero também te trazer algo que é eterno, não provisório, que é a salvação da tua alma. Muitas vezes, e isso é extraordinário até, muitos cristãos falam que pregam, não, temos que ter cuidado, senão nós seremos, como é que se diz, proselitismo, cuidado com proselitismo. Não faça isso não, você está interferindo na vida das pessoas. Não foi isso que Cristo nos ensinou.
Eu não sei qual foi o teólogo que falou isso, não sei qual foi o filósofo que falou isso. Eu digo para esse filósofo, Cristo falou para eu ser pescador de homens. Não me importa o que a teologia diz, não me importa. E eu ouvi muito isso na faculdade, ouvi muito isso. Não me importa. Cristo, quando eu fui no Evangelho, Jesus falou, sejam pescadores de homens. Salve as almas. Todos à sua volta precisam, têm uma alma e precisam de salvação. Amém? Que assim nós possamos fazer. Deus te convoca hoje para salvar vidas. Que as nossas palavras, os nossos gestos também, principalmente, sejam os gestos que trazem vida, que apresentam Deus, que apresentam este plano de salvação. É uma proposta também, a gente não vai impor nada a ninguém, não é assim? Não vamos impor nada a ninguém, as pessoas são livres. Liberdade. Mas quero te propor algo também. Quero te apresentar algo, um convite para seguir a Cristo, para fazer parte do reino de Deus. Será que ainda, respondendo à pergunta, será que ainda Deus chama pessoas para ser seus colaboradores? Sim. Ele nos chama para colaborar, para trabalhar com Ele e sermos pescadores e pescadoras de vidas. Louvado seja Deus. Amém?